Aquele que pensa que é sábio está com a xícara cheia, não cabe mais nada, não tem espaço para aprender. Então, por que eles fazem a pergunta? Por que já não levaram a mulher e começaram a apedrejar? Porque eles estavam o tempo todo tentando fazer com que Jesus se indispusesse com o status quo oferecido. Se havia nas determinações mosaicas uma ordem para apedrejar as adúlteras, essa era a lei. Porque no estado teocrático, como era Israel à época, tudo que estava na chamada Torá era a lei que todos tinham que seguir. Então, uma mulher pega no ato adulterando, era da lei que não houvesse nenhum julgamento. Era levada para uma praça pública e morta a pedradas. Estava na lei isso. Ninguém. A pergunta a Jesus, eles não estavam querendo a opinião de Jesus. Eles queriam que Jesus se indispusesse com o Sinédrio, que era o chamado órgão máximo de Israel, onde os doutores da lei se reuniam para julgar, condenar e punir as pessoas. Várias vezes eles fizeram isso. Tem aquela outra passagem do imposto que eles perguntam se deveriam pagar imposto, que Roma impunha a Israel. Ele fala: dai a César o que alguém fosse algo abominável, que a pessoa estivesse, que Jesus estava fazendo. Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Então João coloca muito claro qual era o objetivo deles. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Vejamos esse detalhe, que se não fossem as obras mediúnicas, passaria desapercebido. O que Jesus escrevia na terra? Nenhum ato de um espírito crístico é sem propósito. Há sempre um propósito educativo. Ele sempre quer algo com aquilo que faz. Jesus, com certeza, não escrevia na areia, na terra, algo fortuito. Porque diz João que eles, endireitando-se, pede para atirar a primeira pedra. Mas antes deles falarem, deles falar a questão do atirar a primeira pedra, ele escreve na areia, na terra. Amélia Rodrigues narra que Jesus escrevia o principal equívoco, o chamado principal pecado de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Por que escrevia na terra e não dizia em público: olha, seu sovina, usurário, olha você, XYZ, as deficiências de cada um? Por quê? Por que ele escrevia discretamente na terra?
Essa é a exemplificação mais profunda da indulgência. Porque aqueles acusadores que se colocavam como impolutos traziam o comportamento totalmente poluído, totalmente equivocado. E ele escreve os principais atos daquelas pessoas. Escrevia e apagava, escrevia e apagava. E o fariseu, como não é bobo, ele dava uma olhada de rabo de olho, já sabia do próprio problema antes que ele publicasse para todo mundo. O que aconteceu? Foram saindo de fininho, como se diz hoje, né? E como insistissem perguntando-lhe. Então eles ficaram insistindo. E aí, o que nós fazemos, Senhor? Diz na lei que ela deve ser apedrejada. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então ele continua escrevendo as deficiências morais de cada uma daquelas pessoas. E aí João diz: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Vejamos, olha a sutileza da anotação de João. Saíram um, a começar pelos mais velhos. Por quê? Que a lista deles era muito maior do que o dos outros. A lista de chamados pecados era muito maior. E os mais novos, menor, claro. Tinham tido menos tempo para fazer as várias falcatruas que eles faziam. E Jesus anotava. Eles de rabo de olho olhavam ali: epa, antes que sobe para mim, deixa eu escapulir daqui. Porque vai que ele fala para todo mundo isso que ele está escrevendo. Então, ao mesmo tempo que é de uma sabedoria, porque impediu que aquela mulher fosse apedrejada até a morte, é um grande exemplo de indulgência. Porque ele escrevia as palavras, a própria pessoa sabia por que ele estava escrevendo. Porque, como nós falamos, o Espírito Crístico, ele age por frequências mentais. Ao escrever, ele ia diretamente na consciência de cada uma daquelas pessoas, para que ela se autoanalisasse, mesmo a contragosto. Eu tenho moral para apedrejar essa mulher? Porque muitos deles também eram adúlteros. Eram as mulheres adúlteras, entre aspas, e as prostitutas, as mais perseguidas e mais apedrejadas. E muitos deles, que tinham as suas esposas, frequentavam os prostíbulos da época. Maria de Magdala tinha muitos fariseus como seus clientes. Por isso que quando ela está lavando os pés de Jesus na casa do fariseu Zaqueu, ele fica indignado, porque ele sabia quem ela era. E como que ele sabia quem ela era? Porque ele era um dos clientes dela. Então a hipocrisia era algo que era quase que praxe, muito comum, o tempo todo num processo de hipocrisia. Jesus, sabendo disso,
de forma indulgente, ele escreve os equívocos de cada um. Vejamos que é um grande exemplo para todos nós. Porque se fosse nós que estivéssemos defendendo a mulher, olha seu isso, olha seu aquilo, o que você... Nós muitas vezes estaríamos a ponto de acusar. Mas o Espírito puro não acusa. Quem acusa é aquele que está repleto de equívocos, tem tanto equívocos quanto ou até mais, e acusa, como se fossem detentores do direito divino de acusar. E a indulgência convida exatamente, se há realmente algum erro, o puro convida a transformação. Jesus apenas convidou a mulher adúltera à transformação, a mulher carente afetivamente, ou escrever os equívocos de cada uma daquelas pessoas, ele também convidou a estes a se transformarem. Esse é o papel da indulgência, uma das nuances da caridade. Na questão do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade. E os benfeitores dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, aquelas pessoas, aqueles fariseus, eles tinham muitas deficiências a ser refletidas, mas Jesus agiu com todos eles com uma profunda indulgência. Mas quando eles observavam ali as suas limitações, mesmo a contragosto, estavam sendo convidados a se observar consciencialmente, mesmo a contragosto. Com certeza, em algum momento, eles podem não ter sido nessa existência especificamente, mas em algum momento, como espíritos imortais, cada um deles que estiveram nessa praça, rememorando aquilo que havia acontecido nessa praça, e a fala de Jesus para tirar a primeira pedra, quem não tivesse nenhum erro, eles, com certeza, recordando-se disso, começaram o processo de autotransformação. O convite para a mulher foi imediato. Nesse momento, refaça a sua vida. Agora, para eles, pode ter sido ao longo do tempo, porque eles não estavam dispostos, naquele momento, à transformação. Mas a exemplificação da indulgência ficou para sempre. Ele não falou nenhum dos equívocos de todos que estavam ali. Depois que saíram todos, Jesus volta-se para a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Por que ele faz essa pergunta? Claro que Jesus tinha percebido que os fariseus já não estavam ali. Ele via a distância, quanto mais numa praça. Por que ele faz a pergunta à mulher? Se era uma coisa óbvia. Só sobrou ela, mulher, e João, que devia estar não muito próximo, mas observando tudo. Porque ainda havia um acusador. Quem era esse acusador? Ela mesma.
ela mesma continuava se acusando, porque ela ainda se acusava, estava caída. Vejamos que ela não foi apedrejada, porque ele já tinha jogado ela no chão para apedrejar. Ela não é apedrejada, mas ela permanece caída, depois que todo mundo já tinha ido embora, demonstrando um grande sentimento de culpa, uma autoestima muito baixa, um autodesvalor e menos-valia. Foi Jesus que aproximou-se e auxiliou-la a se levantar, porque ela estava se achando a pior das pessoas. Numa sociedade machista, ela tinha se libertado das pedradas físicas, mas não das pedradas morais e da própria autoacusação, da autocondenação. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O único que poderia condenar, porque não tinha nenhum erro, não a condena. E ele afirma isso para ela com todas as letras. Para quê? Para que ela se perdoasse e fizesse esforço de autotransformação para se libertar do erro que havia cometido. Aqui temos símbolos importantes para todos nós que ainda trazemos o pensamento teológico dogmático originado do farisaísmo. A essência de amor jamais condena. Jesus, o Mestre, modelo e guia da humanidade, não condena e convida a todos aqueles que querem ser verdadeiramente aprendizes dele a não se condenarem também, mas a reconhecerem o erro, esforçando-se para não repeti-lo e repará-lo, em sintonia com as leis de responsabilidade e de reparação. A indulgência é assim. A indulgência vem do latim indulcere, que significa doce. A indulgência é um sentimento doce que não se compraz no mal, no erro, mas convida aquele que erra a aprender com o erro, evitar repeti-lo e repará-lo. É o que Jesus faz com essa mulher. Ela que estava se condenando, ele a convida também a se observar com indulgência. Porque a indulgência só vai ser colocada para o outro se nós também nos tratarmos com indulgência. Indulgência no sentido de que observarmos que num processo de evolução, pela nossa condição de espíritos em evolução, nós podemos cometer erros, faz parte da vida. Mas nós somos convidados a nos responsabilizar pelo erro, lei de responsabilidade, e reparar esse erro, quantas vezes forem necessárias. Esse é o movimento da autoindulgência, muito ligado à compaixão, que nós vamos estudar no domingo. Como funciona o sentimento de compaixão, a virtude da compaixão.
A virtude da indulgência anda junto com a compaixão. Jamais a indulgência vai ser conivência com o erro. É assim mesmo. As pessoas erram mesmo e a gente vai levando. Isso é conivência, não é indulgência. Indulgência é sempre um movimento de reconhecimento responsável do erro e o convite à reparação. A conivência é simplesmente o processo no qual a pessoa coloca o erro como se fosse uma coisa natural. O natural é dar o melhor, aprendendo quando, ao dar o melhor, mesmo assim, nós nos equivocamos. Agora, quando nós erramos por uma questão puramente de busca de prazer, de questões puramente sensoriais, sensualistas, de um modo geral, é o erro fruto de uma rebeldia do espírito em não querer cumprir os seus deveres conscienciais. E cabe sempre a indulgência, que nunca vai passar a mão na cabeça de quem erra. Isso é conivência, é leniência com o erro. A indulgência vai chamar atenção. Há um equívoco aqui. Jesus colocou muito claro para a mulher: vai, não peques mais, porque a palavra usada para o erro era pecado, que na língua hebraica vem de amartia, que significa errar o alvo. Na Idade Média que o pecado tomou essa dimensão teológico-dogmática de uma coisa execrável. Mas pecado era simplesmente, na época, quando Jesus falou de pecado várias vezes, ele estava falando de erro, errar o alvo. A tradução literal da palavra amartia em português. Então, faz parte do caminho errar o alvo, mas faz parte do caminho também aprender com o erro e repará-lo. Lei de responsabilidade e de reparação. A mulher carente afetivamente trazia naquele momento crucial um sentimento de que ela era pecadora. Jesus a convidou a fazer a separação entre ela e o erro. É como se dissesse: você é muito mais que este momento em que cometeu um erro. O erro é uma fonte de aprendizado e crescimento. Essa é a forma cristã de ver as coisas. Na visão teológico-dogmática do farisaísmo que impera até hoje, há uma identificação da pessoa que se equivocou com o erro, que deve ser julgada, condenada e punida. Por isso, a culpa ainda é tão arraigada em nossa sociedade, levando as pessoas a inibirem o essencial em si mesma, ao invés de realizarem a virtude do sentimento de aprendiz. Então, nessa visão teológico-dogmática, aquele que erra deve ser julgado, condenado e punido. Jesus está mostrando que o cristão que realmente adentra no espírito dos ensinamentos do Cristo, jamais vai fazer isso, nem consigo mesmo, nem com os outros. Vai convidar, se sou eu que erro, eu me convido a me responsabilizar pelo meu erro e a repará-lo. Se é outra pessoa que erra, nós convidamos a pessoa a reconhecer o erro e repará-lo. Essa é a visão cristã que Jesus mostra muito bem nesta passagem.
Qualquer movimento diferente desse, nós estamos faltando com a indulgência, com a caridade cristã. E isso vem dessa visão teológico-dogmática que já existia no farisaísmo e que foi inserida dentro do cristianismo quando o cristianismo se tornou catolicismo, principalmente na Idade Média. E depois nas igrejas reformadas, na Reforma Protestante, isso em algumas das denominações protestantes, isso ficou mais arraigado ainda, essa postura puritana, teológico-dogmática, que não desenvolve a verdadeira pureza, desenvolve o puritanismo, o perfeccionismo, algo simplesmente caricato e não aquilo que deve ser alimentado dentro de nós. E aí vamos nos lembrar da questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então nós podemos dizer que a indulgência é o ato de praticar o bem a si mesmo, ao próximo, como a si mesmo. Muito relacionado à benevolência, que é o ato de sermos benevolentes, aplicarmos o bem uns com os outros. E aí somos indulgentes, acolhemos em nós os erros para a responsabilidade em relação a eles e a reparação dos mesmos. Agora vamos refletir mais algumas questões sobre a indulgência, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 16, 17 e 18. Fizemos aqui uma síntese das mensagens sobre indulgência que temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Essas mensagens foram assinadas por José, Espírito Protetor, João, Bispo de Bordeaux e do Fré, Bispo e do Fetre, Bispo de Nevers, todos sobre a indulgência. Vejamos o texto sintético. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Vejamos que nas palavras dos Espíritos que aqui colocam, a indulgência não vê os defeitos de ontem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Não foi exatamente isso que Jesus fez? Ele, como Espírito crístico, ele adentrava o interior de cada consciência daquela. O Espírito crístico, não há ninguém capaz de se ocultar para um Espírito crístico. Só de olhar, ele já sabe todas as mazelas,
todas as intenções, todas as qualidades que aquela pessoa é capaz, naquele momento, de expressar. Então Jesus, quando olhou para aqueles fariseus todos, ele sabia muito bem as limitações de cada um. E o que ele fez? Escreveu apenas na terra essas limitações para poupar uma vida que estaria sendo destruída naquele momento, a vida corporal, claro, por uma questão de hipocrisia. Mas ele não publicou isso. Então, exatamente essa característica da indulgência. Se eu observo o erro de alguém, eu posso, se tiver intimidade com a pessoa, auxiliá-la a observar o erro e sugerir, se for o caso, formas de reparação, de superação daquilo. Mas simplesmente publicar os erros, como se a pessoa fosse dona da verdade, dar publicidade, inclusive intensificar, às vezes até caluniar, colocar pontos que não são reais para enfatizar o erro, é de uma falta de indulgência muito grande. Com certeza não é uma atitude cristã. Jesus exemplificou de uma forma muito clara tudo isso que esses benfeitores estão falando aqui, nos textos sobre indulgência. A indulgência jamais se ocupa com os atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Não foi o que Jesus fez? Ele se ocupou dos atos de cada um daqueles para evitar que aquela mulher fosse morta, apedrejada. Imagina que morte dolorosa é essa, por pessoas profundamente hipócritas. Mas mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar. Então ele escrevia na terra, não falou publicamente, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e até as mais das vezes velados. Não foi o que Jesus fez? Ele não disse para a mulher que estava tudo bem, ele colocou claramente para ela o erro, mas deu o conselho: não peques mais, porque se ela adulterasse novamente, na próxima vez ele poderia não estar mais na praça e ela ser apedrejada até a morte. Então a indulgência foca na correção do erro, jamais no apontar o erro. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Vejamos que tudo isso Jesus fez. Aquela mulher estava num momento de uma fraqueza muito grande, uma fraqueza moral, caída ali, se achando a pior das pessoas. O que ele faz? Fortalece os fracos, fortalece aquela pessoa que está a ponto de sucumbir moralmente, emocionalmente, num estado de profundo sofrimento. Mas
o benfeitor diz: sustentai os fortes. Aqueles que já se encontram num processo de melhoria, a indulgência leva a sustentar, continue, incentiva aquele que está num processo de crescimento e que quer se modificar. Jamais aponta erros e julga, condena e pune. E aí o benfeitor diz: mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. O próprio Cristo ensinou: Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. É o erro que deve ser refletido para ser reparado. Não aquele que erra deve ser julgado, condenado e punido. Porque o mínimo arrependimento vai auxiliar a pessoa a tomar consciência e querer reparar tudo isso. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Aqui o benfeitor coloca um trecho do Pai Nosso. Quantas vezes nós falamos isso? Porque já decoramos tanto e falamos e repetimos, mas de uma forma mecânica, porque não paramos para analisar que perdoar as nossas ofensas como perdoamos aos que nos hão ofendido é pura indulgência. E se a pessoa nem tiver nos ofendido, mais ainda, mais o perdão deve ser exercitado, e não o julgamento, a condenação e a punição. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Mais lições profundas o benfeitor nos coloca. Por que ele coloca aqui: sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros? Nós falávamos agora há pouco que nós só oferecemos ao outro aquilo que nós nos damos. Por isso é importante entender o que é a palavra severo aqui. Severo não quer dizer duro, inflexível, julgador, condenador. Severo aqui está no sentido de estarmos atentos aos nossos erros para os corrigir. Porque é assim que funciona. Nós não temos o poder de corrigir os erros dos outros. Nós temos o poder de corrigir os nossos erros. Então, se nós não formos severos no sentido de que nós observamos os nossos erros, reconhecendo que eles existem, a partir da lei de responsabilidade, e buscando a reparação, ninguém vai poder fazer por nós o que é da nossa alçada.
Agora, com o outro, como que nós vamos poder fazer isso pelo outro? Não é possível. Então, com o outro, nós poderemos, se for o caso, auxiliar o outro a refletir sobre o erro. Agora, se a pessoa vai refletir ou não, é da alçada dela. Por isso, severos para conosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. Vamos compreender esse texto, porque se nós levarmos ao pé da letra os textos, nós poderemos ter visões equivocadas dos mesmos. Primeiro, o benfeitor fala em alusão ao texto anterior, a respeito desse movimento hipócrita, de ver o cisco no olho do outro, e esquece da trave que está nos seus. A pessoa que não exercita a indulgência está o tempo todo fazendo isso. Ela vê o cisco que está no olho do outro e acusa o outro por carregar o cisco, enquanto tem uma trave que a cega, colocando-a de queda em queda, acusando o outro daquilo que ela própria está fazendo consigo mesma. E aí o benfeitor adverte: crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, no sentido de que é responsável pelos seus atos, os seus atos de julgamento, de condenação e de punição. Porque, na verdade, o que faz isso é o orgulho que faz com que a pessoa se ache melhor, superior ao outro, mais capaz do que o outro, mais inteligente do que o outro. E quando ela é mais capaz, mais inteligente, mais tudo do que o outro, ela vai apontar e jogar a primeira pedra. E joga a segunda e joga a terceira. Tem gente que anda com um monte de pedra nos bolsos para jogar nos outros, porque se acha donos da verdade, super capazes. O outro é incapaz, mas ela é capaz, ela sabe, ela é que sabe o melhor para tudo e para todos. Como diz o benfeitor, insensato. E aí ele coloca: Deus o castigará no dia da sua justiça. Nós temos refletido que a linguagem do século XIX era uma linguagem bastante incisiva em algumas questões. Mas não quer dizer que Deus castigue, mas Deus criou leis que nós não temos como impedir que elas existam, que elas brilhem. Então, quando nós nos arvoramos de julgadores, que lei que nós estamos infringindo? É uma lei básica, aliás, a maior lei do universo, a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando nós nos colocamos como julgadores, condenadores e punidores dos outros, nós estamos infringindo a lei de justiça, amor e caridade. E quando nós infringimos essa lei, nós estamos
sendo livres para fazer isso, mas responsáveis por todos os nossos atos. E todos os nossos atos vão gerar consequências. Lei de causa e efeito. São 3 leis que andam juntas: lei de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. E aí, no dia da justiça, que dia é esse? É o dia em que todas as máscaras caem. É o dia que o puritano, aquele que se acha puro, que se acha super capaz, que se acha superior aos outros, vai se ver face a face como por Deus é conhecido. Não foi o que nós estudamos terça-feira, quem estava aqui? Mas no outro lado dessa face, não da questão da face essencial, mas as máscaras todas no dia da justiça caem. O dia da justiça, ou o dia do juízo, que é a mesma coisa, é o dia da nossa morte corporal. Porque no mundo físico nós podemos utilizar N máscaras. Máscaras do superior, que na verdade é falsa. Máscara do dono da verdade, que a pessoa e muitas pessoas podem achar que realmente aquilo é verdadeiro, mas é máscara. E no dia da justiça essas máscaras todas caem, nenhuma subsiste. Então, na verdade, não é Deus que pune, é a própria pessoa que, devido à liberdade de escolha dela, ela escolhe por ficar focado no outro, em vez de realizar os esforços de autotransformação. Ela fica focada em julgar os outros, em condenar os outros, em ver o que os outros estão fazendo, deixando de fazer, e como se elas fossem donas das leis, e como se fossem auxiliares de Deus para vigiar o mundo, agem dessa forma não indulgente. Com certeza será um dia de muitas lágrimas para aqueles que agem assim. Esse dia da justiça. Porque enquanto eles pensam que são superiores, acreditam que são superiores, que sabem o que é para ser feito e que o outro não sabe, e por isso julgam, apedrejam, quando notarem a realidade, já é tarde. Aí só sobra lamentações. O que eu fiz da minha vida? Eu fiquei focado no outro, observando os outros, julgando os outros, condenando os outros. E o que eu fiz da minha vida? Eu me arvorei de defensores de uma causa que não precisa de defensores. Eu me arvorei de auxiliar de Deus para a manutenção da harmonia do universo, como se Deus precisasse de auxiliares. Ídolos de pés de barro que fazem isso, agem com profunda falta de indulgência e acham que estão corretos em suas ações. No dia da justiça, verão aquilo que ocultavam face a face. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos,
centelha vivaz da essência espiritual. Como nós sempre falamos, sempre repetimos, o ser essencial é amor. A essência espiritual que o benfeitor diz aqui, que é o mesmo termo usado na psicologia, que é o ser essencial, a essência divina que todos nós somos é amor. Então não há nenhuma criatura que seja totalmente má, que precise ser julgada, condenada e punida como se fosse uma criatura execrável e banida do reino de Deus. Isso não é de alçada divina, isso não é cristão. O convite é ver, como diz o benfeitor aqui, o que existe de bom e virtuoso no outro, auxiliando esse outro a crescer, a evoluir. Como diz o benfeitor, fortalecei os fortes, aqueles que já estão no caminho. Mas os fracos que ainda não estão no caminho, que titubeiam, que ainda têm dúvidas, fortalecei-os também, para que firme o propósito do bem, do bom dentro de si mesmo. Isso tudo é indulgência. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras, que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Belíssimo, né? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. A doutrina espírita é essa doutrina que nos toca profundamente a alma e que nos convida, melhor dizendo, porque não é ela que faz, é a nossa vontade, nos convida a viver os ideais do Cristo. Se nós estivermos dentro do movimento espírita, sem reviver os ideais do Cristo, estaremos como símbolo que retine, mas sem amor, nós nada seremos. Como afirma o apóstolo Paulo, sem amor, indulgência, caridade, compaixão, virtudes que Jesus nos ensinou com o suor, com o sangue do seu próprio corpo, conforme veremos amanhã em várias passagens até domingo. A caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. É esse o compromisso verdadeiro do cristão.
sobretudo do cristão espírita, que quer verdadeiramente ser modelado pelo Cristo Jesus, modelo e guia da humanidade, referência para todos nós, referência de exemplos terapêuticos para nos fazermos pessoas melhores. É o convite que a vida nos oferece, é o convite desta noite para todos nós, que vejamos Jesus não como um ídolo, um mito, distante de nós. Ele não está na cruz. Ele esteve por alguns minutos, horas na cruz. Ele está vivo nos exemplos que Ele nos convida a todos nós aprofundarmos na essência desses exemplos, para que possamos realmente utilizá-lo como modelo e guia de todos nós. Muita paz, muito amor a todos.